Vereador Sandro Fantinel. Fantinel, obrigado pela gentileza de o senhor estar aqui, veio de Caxias para cá. Fantinel, boa tarde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Espaço FM. É sempre uma grande alegria, um grande prazer estar aqui presente. Bom, Fantinel, conversar contigo por telefone, mas repito a pergunta de uma forma que já se passaram 24 horas do ocorrido. O que o senhor gostaria, sabe, muita pergunta para te fazer, mas o que o senhor gostaria de repassar para todos nós aí, já que o assunto tomou uma proporção nacional? O que o senhor gostaria de, passado a votação 24 horas depois, por favor? Rogério, infelizmente viram a minha foto na televisão como um criminoso na Europa também, né? Mundo afora. Mundo afora. Então, assim, o que eu posso dizer para a população é que em nenhum momento eu fui covarde o suficiente de dizer que eu não errei. Eu sei que eu errei, eu sei que eu cometi um erro grave. Não tinha intenção, a intenção de magoar não existia. Foi uma fala, assim, né, acalorada, eu sei, uma fala infeliz. Mas o que muitos não sabem, que talvez ouviram falar, mas não sabem ainda, não tem certeza, porque você sabe que hoje acreditar em tudo é complicado, né? Mas o que eu posso dizer para a população é uma palavra feia, é chato tá, dizer, mas é necessário, né? O que eu e a minha família passamos nesses últimos 75 dias quase, tá? Eu não desejo para um assassino de crianças. Eu não desejo. Porque foi uma chacina virtual. Tá? O que o meu pai com 81 anos, a minha mãe com quase 80, hipertensa, passaram, o que a minha esposa passou, o que o meu filho passou, eu nem vou dizer o que eu passei porque não vem ao caso. Né? Foram mais. Eu recebo mais de 20 ameaças. Mais de 20 ameaças de morte. Diziam que iam me pegar na chegada da Câmara, que iam me pegar na saída, que iam matar minha família. Que a minha mãe, com quase 80 anos, o meu pai com 81, eles tinham medo de sair de casa e ir no armazém comprar pão, por causa das ameaças que eles recebiam nas redes sociais. A minha esposa teve todo tipo de injúria possível. Né, propostas indecentes e tudo que você imagina. Ela foi internada, minha esposa. Minha esposa parou no hospital, ficou um dia internada, em recuperação e tratamento por causa disso. O meu filho olhava para mim, chorava e me dizia: eu tenho medo, pai, de ir para a faculdade, porque disseram que vão me pegar na parada. E aí entra o ponto que quem nunca passou por isso se põe um pouco só no meu lugar. E você imagina que tanto a minha esposa, como o meu filho, como o meu pai, como a minha mãe, eles olhavam para mim com os olhos em pranto, eles não falavam, mas eles davam a entender: a culpa é tua. A culpa é tua. Nós estamos passando por isso por tua causa. A minha mãe teve 2 princípios de infarto, Rogério, nesse período. E aí eu te faço só uma pergunta e pergunto para a população que se diz ser de bem, não a outra. A outra eu não quero palpite, tá? Aquela que se diz ser gente de bem. E se eu tivesse perdido a minha mãe? Nesse momento. O preço que eu tinha pago por algumas palavras infelizes, eu ia conseguir viver o resto dos meus dias? Porque eu teria perdido a minha mãe por isso. Então, assim, tem gente que diz: não, mas o cara tem que pagar, o cara tem que pagar. Olha, se aqueles que dizem que eu tenho que pagar passassem por 30% do que eu passei durante 20 dias, não 3 meses, eu acho que eles mudariam de opinião. Aí hoje, por exemplo, o pessoal da Gaúcha Serra me diz: ah, mas o senhor acha justo o senhor agora ser absolvido e os baianos lá não ganhar nada? Como não ganhar nada? Eles querem 3 milhões de indenização. Querem o que mais? Querem a minha vida? Então tenham coragem, sejam corajosos e venham na mídia e digam: cara, nós queremos que tu te mate. Porque daí nós vamos estar contentes. Então digam, mas tenham a coragem de dizer. Porque eu não sei mais o que fazer. O que um homem, quando erra, pode fazer? Se arrepender, pedir perdão, pedir desculpa, se retratar. Não teve uma vez, Rogério, não teve uma vez que eu tenha ficado na frente do microfone, nesses 80 dias, que eu não tenha pedido desculpa, que eu não tenha pedido perdão.
E a pergunta que não pode calar, porque essa é a pergunta verdadeira, que é aquela que o relator do processo fez para mim no dia da oitiva, que foi a pergunta para mim que eu disse para todo mundo, foi a pergunta cabal. Quando ele me perguntou, vereador, o senhor disse que se arrependeu. O senhor se arrependeu por causa de todo o estouro midiático que aconteceu no país inteiro? Ou o senhor se arrependeu de verdade? Daí foi onde eu disse para ele, relator, o senhor estava presente na sessão no dia que eu fiz a fala. E o senhor sabe muito bem que 2 minutos depois eu pedi para que retirasse dos anais a minha fala, porque aquilo não me representava, porque eu sabia que eu tinha errado naquele momento. Eu me arrependi naquele momento, e naquele momento quem é que sabia que ia acontecer tudo isso na mídia? Ninguém sabia. 20 minutos depois, eu fui para a tribuna no Pequeno Expediente e me retratei de uma certa forma novamente. Eu disse, gente, eu fui mal interpretado, não foi isso que eu quis dizer. Eu usei malas palavras. 20 minutos depois. E depois deu todo aquele estouro. Mas toda a imprensa nacional não deu importância por eu ter me arrependido 2 minutos depois e ter retirado dos anais. A mídia nacional não deu importância por eu ter feito a minha fala no Pequeno Expediente, entre aspas, me retratando. Não, aquilo não teve movimento nenhum na imprensa. Por quê? Porque se tivesse ido para a imprensa aquilo também, não teria atingido o que atingiu. Então, assim, as pessoas têm que pensar que eu sou um ser humano, e seres humanos erram. E eu errei, e estou pagando por isso. E vai muito longe, porque se eu vender, Rogério, isso está aberto que nem um livro, né? Se eu vender tudo que eu tenho hoje, não chega a 5 vezes o que eu tenho para pagar o que querem. O que isso significa? Significa que eu já estou condenado a ser um inadimplente o resto dos meus dias. Sem poder comprar um calçado parcelado, sem poder comprar um carro parcelado, sem poder ter um carro no meu nome, sem poder ter uma casa no meu nome, sem poder... Nada, um homem sem crédito. Depois de 55 anos de trabalho honesto e de crédito em tudo que é porta que eu sempre passei. Essa é a minha realidade, sabe? É essa a minha realidade. Fantinel, toma guinado no seguinte sentido, até para ouvir do senhor, que muitas pessoas estão te acompanhando. Fantinel, nesses quase 7 meses, um pouco mais, um pouco menos, sofreu muito, ameaças, enfim. Eu vi pessoas dizendo aqui, mas ele não sabe a dor que ele causou nas pessoas que ele ofendeu. Você chegou a ofender alguém? Não ofendi ninguém. Isso é uma criação das pessoas que odeiam, aquelas que têm o ódio do bem, né? O ódio do bem que a gente diz, né? Aquelas pessoas que odeiam quem pensa diferente delas. Então elas criam várias suposições, vendem aquelas suposições para a mídia, né? E as pessoas que têm pouco conhecimento, que não acompanharam o caso, que não estão bem, digamos assim, introduzidas na situação, elas acreditam. Elas acreditam. Causou um grande mal. Quem é que vai corrigir esse grande mal? Mas quem que morreu? Quem que morreu? Porque se eu tivesse causado algo que tivesse morrido gente, aquela gente não volta mais. Tu pode te arrepender, tu pode chorar, tu pode implorar, tu pode ficar de joelho, que aquela gente que faleceu não volta mais. Quem que morreu por causa da minha fala? Teve amigos meus que foram para a Bahia semana passada e quando voltaram aí eu perguntei para eles, e daí, como é que tá lá? Lá ninguém fala nada. Então eu acho que quem está me atacando não é o pessoal de lá. Quem está me atacando é gente daqui, que se diz ser de lá, ou talvez seja até, né? E que o que quer? Quer destruir de um jeito ou de outro quem pensa diferente deles. Eu não vejo outra possibilidade, eu não vejo. Poxa, estão me pedindo 3 milhões de indenização que eu não tenho como pagar. Quem está pedindo? Ministério Público, Defensoria Pública da Bahia, Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, ONGs de quilombos, e eu sei que não sei, me parece que são 10 processos, uma coisa assim. Sei que gera no total aí dá 3 milhões, né? O fato do governador Eduardo Leite pedir desculpa para o Gilberto Gil em nome do povo gaúcho, te machucou nesse sentido de te colocar como responsável? Aí vem toda a história que vinha também do trabalho em Bento,
que até hoje não ficou... Isso. Olha, eu com todo o respeito aqui, como eu disse para os meus colegas, e eu vou cumprir, né? Que eu teria um atejamento diferenciado daqui para frente, até porque se vive em tempos difíceis, e em tempos difíceis a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Mas o que eu quero dizer é que a Vossa Excelência, o governador do estado, não tem simpatia pela minha pessoa, né? E o que ele faz ou deixa de fazer é uma responsabilidade dele e eu respeito. Porque eu pedi para o prefeito Adiló, e isso eu digo porque não tem problema nenhum, eu pedi para o prefeito Adiló, quando aconteceu tudo aquilo ali, para ele conseguir uma audiência comigo e o governador, que eu queria pedir pessoalmente para o governador perdão. Em nome do Rio Grande, né? Perdão para o nosso governador por aquilo que eu tinha falado. Que não foi maldade, foi um momento. Ele não quis me receber. Ele não aceitou. Aí depois ele foi lá pedir desculpa pro cantor lá, enfim, né? É uma decisão dele, eu respeito. Uma decisão bonita, mas eu deixo ele com os pensamentos dele, né? Bom, quando se fala em mídia, Fantinel, a gente... hoje, a realidade brasileira de um bom tempo para cá, alguns setores da chamada grande ou velha imprensa jogam alguma coisa, outros órgãos de imprensa vão na carona sem averiguar, vão no oba-oba. Mas a gente nota, e aí não é só a imprensa, mas pegando esse gancho, a realidade que aconteceu. É só olhar hoje os noticiários. Há divulgação da tua absolvição, que não foi cassado, mas não chega nem aos pés do que te detonaram. Não, nem 5%. Não é questão de defender o Fantinel, não. A questão é que a gente vê, Fantinel, o objetivo era acabar contigo. Sim, acabar. Que a gente vê alguma coisa... Por de repente eu não posso gostar de tal pessoa, tal opinião. Eu vou fazer uma crítica e vai se limitar a isso. Agora a gente vê no teu caso e outros, pegando o teu caso, a ideia, que ainda é acabar contigo. Ou seja, que o senhor perca tudo que tem. Isso. O senhor sente isso também? Sim. É exatamente isso. Exatamente isso. O que eles querem é acabar com a minha pessoa. Por quê? Porque eu não sou ninguém, Rogério. Eu sou só um vereador que trabalha de forma correta, que trouxe grandes mudanças para a nossa cidade e que sou uma pessoa de direita. E o meu trabalho, ele incomoda. Ele incomoda. O trabalho que eu faço incomoda. Esse projeto que eu tenho aí dos hortifruti granjeiros ali, que hoje chegou a 2.300 famílias, né, por mês. Que pouca gente sabia. Fala de o que o senhor faz todo mês aí. Eu criei um projeto quando eu me tornei vereador, né, que se chama Agrofraterno, que é um projeto que eu construí com várias reuniões e vários produtores rurais, que são mercadorias muito boas, mas são mercadorias que, por causa que tem uma manchinha, tem uma batidinha, tem uma deformação, elas não são aceitas no comércio. Então, os agricultores normalmente vendiam isso aí como terceira ou vendiam muitas vezes para as fazendas, né? Para o pessoal dar para os animais, no caso, né? Esses fazendeiros que compram para os animais. E eu fiz essa reunião com o pessoal e eles aceitaram doar toda essa mercadoria para mim, né? Então, eu tenho caminhão, eu tenho um grupo de 70 voluntários. Os voluntários que trabalham comigo são das mais variadas etnias, né, que trabalham comigo todos os finais de semana, ajudar a carregar o caminhão, descarregar o caminhão, né, preparar sacolas, dividir a mercadoria, separar o bom do ruim, preparar todas as sacolas iguais. Cada sacola pesa em média 8 quilos, né, e a gente distribui então nos bairros para as pessoas cadastradas. Aí nós temos aí 2.300 famílias por mês. Quem que recebe essas ajudas? Todos aqueles que são cadastrados, que tem necessidade, independente de raça, cor, credo ou região. E se eu fosse, a que me dizem que eu sou, racista, xenófobo, por que eu estaria ajudando essa gente? A pergunta é essa. Por quê? Se eu não gosto dessa gente aí, por que eu vou ajudar? Porque eu puxo do meu bolso essa despesa. E vocês não têm ideia de quanto custa isso aí. Vocês imaginam dar de comer para 2.300 famílias por mês, quanto custa? Será que sobra quanto do meu salário para minha família? Será que teve na história algum vereador da região da Serra Gaúcha que fez isso? Ou que faz? E se eu caía, esse projeto ia morrer. Essas famílias não iam mais receber. Porque nenhum que eu conheço
ia se colocar no meu lugar para meter a mão no bolso. Esse trabalho, só para orientar a gente, não é de hoje, é desde o começo e durante esse período todo ele permaneceu firme e forte, né? Sempre igual, mesmo pensando que eu poderia cair, mas eu continuei firme e forte. Claro, que nem eu disse, eu tenho 70 voluntários que trabalham gratuitamente de todas as raças e credos, que nos ajudam com o despacho, a preparação de tudo isso. O Luiz Carlos Miller, nosso colega, esteve ontem na sessão, Fantinel, e ele ouviu praticamente todos os vereadores. Eu vou colocar no ar o teu colega do PDT, o Rafael Bueno, que faz parte dessa corrente, que está torcendo agora para o senhor ser condenado. Eu queria uma palavra sua a respeito. É 1 minuto e meio aqui, só um pouquinho, por gentileza. Bom, eu quero dizer que a Câmara de aprovou por maioria a cassação, só que o regimento da Câmara, diz que ele precisaria ter 8 votos para conseguir sair, ileso. Ele conseguiu ter 9 nas 2 votações. Então o Sandro fez uma boa articulação com alguns vereadores, e infelizmente a Câmara de Vereadores, por esses 9 vereadores, referendaram a fala do vereador Sandro Fantinel. O Brasil queria uma resposta da Câmara de Vereadores, maculou a imagem da nossa cidade, Caxias do Rio Grande do Sul, que inclusive o nosso governador teve que fazer um pedido de desculpa publicamente para todo o estado. Na semana agora que passou, foi recordado os 134 anos da abolição da escravatura no dia 13 de maio. Mas nós temos, a Lei Áurea foi assinada lá dia 13 de maio de 1988, mas nós temos ainda uma escravidão moderna, onde muitas pessoas não têm os seus direitos trabalhistas garantidos. Essa nova reforma trabalhista tirou muitos direitos dos trabalhadores, o que permite, inclusive, subterfúgios para uma escravidão moderna, e também a questão dos aposentados, que é uma vergonha. E falas como essas, do vereador Sandro Fantinel, que fere os princípios dos direitos humanos, é vergonhoso, porque quando a gente está julgando irmãos nossos pela sua cor, pela sua descendência, é triste. O que acontecerá agora nos próximos capítulos nós vamos ver. O que vai envergonhar mais ainda o parlamento é se a justiça comum disser que realmente o Sandro Fantinel foi racista, xenofóbico, que ele está sendo acusado por diversas acusações. Aí vai ficar muito feio, aí vai ser um tapa na cara do Legislativo e dos vereadores que votaram para absolver ele, porque daí o que aconteceu foi o toma lá da cá da política, e nós precisamos ter coerência na política. Quer comentar algo, Fantinel? O que eu tenho para comentar a respeito da fala do Rafael é que o Rafael, a semana passada, semana retrasada, veio no meu gabinete, me deu um abraço e me disse assim: Fantinel, eu não concordo com a tua fala, sou totalmente contra o que tu falaste, tá? Sou a favor que tu tenha uma punição, mas sou contra a crucificação. No entanto, no momento da votação, ele se demonstrou ser uma pessoa totalmente diferente. Então, o que eu posso dizer? Ele tem direito de fazer do jeito que ele faz, de pensar da forma que ele pensa, só que eu, diferentemente de alguns colegas, quando eu digo alguma coisa, eu vou até o fim. Eu cumpro. Como foi também na reforma da Previdência, que a gente apanhou até dizer chega, Mas a gente disse que ia e eu fui. Então a questão é a seguinte, o que a gente precisa são de pessoas que têm posição e não daquelas que querem surfar na onda da desgraça dos outros. Porque tem muitos e muitos que surfaram e estão surfando na minha desgraça. Mas eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, eu sei que Ele sabe o que eu faço e o que eu não faço, e eu sei que a resposta virá mais à frente. Mas esse tipo de colocação, e certamente boa parte da imprensa vai tentar influenciar a justiça? Não sei se a justiça pode ser influenciável nesse caso, mas essa pressão que já começa... ele foi absolvido na Câmara, mas agora a justiça tem que punir ele. Olha, uma fala como essa, Rogério, se eu fosse o judiciário, eu tomaria providências. Porque é querer colocar o judiciário no brete. E o judiciário tem total independência de decidir as coisas conforme ele acredita. Inclusive, só para concluir, Rogério, teve uma falas de vereadores ali na Câmara que votaram contra mim, que a fala deles foi a seguinte: nós não estamos julgando a pessoa do Fantinel, o caráter dele, o que ele fez até hoje, o que ele não fez, as coisas boas, os projetos sociais. O presidente da Câmara, Zé da falou isso. Isso, nós estamos julgando o mérito. Você vê que o Legislativo julga de uma forma diferente do Judiciário.
Porque qualquer juiz de direito, antes de dar o veredito, ele analisa a vida inteira do cara. Ele analisa quem tu foi até aquele momento lá. Porque seria a mesma coisa que você pegar uma pessoa que tem uma ótima índole, que nunca teve um processo na vida, tá? E se envolve numa briga e dá uma pancada no cara e o cara morre, tá? Vamos fazer de conta que estamos nos Estados Unidos, tá? Você acha que o juiz vai condenar esse cara à pena de morte? Você acha que esse cara vai para a cadeira elétrica? Não vai. Por quê? Porque o juiz vai analisar a vida do cara. Ele vai dizer, não, mas esse cara aqui, ele cometeu o crime. Mas não tem essa gravidade. E a cassação para um político é a morte política. É a morte política, principalmente para alguém que tem a minha idade. Eu não retornaria mais à política, entende? Então esse é o ponto, né? Cada um tem a sua forma de pensar e eu acho que eu respeito o judiciário brasileiro, por mais que tenha muita gente que fale isso, fale aquilo, eu acredito no judiciário, eu sei que o judiciário é correto e que o judiciário tem total independência. E não vai ser um vereador aqui, um vereador ali que vai botar brete no nosso judiciário. Fantinel, agradecer o seu compromisso, mas só para a gente fechar aí. O senhor já falou ontem para a gente, sem pressão também, o senhor está sem partido. Sim. Deve escolher, o senhor está te colocando uma data, já anuncia em seguida, já na próxima sessão, ou vai segurar um pouquinho? Não, eu estou fazendo uma tratativa para fazer algo concreto, algo bastante prudente e principalmente que eu escolha um partido que seja um partido, né? Que quando a gente precise, ele esteja do lado da gente. O senhor foi expulso no primeiro momento, sem conversar contigo. Infelizmente o partido que eu estava... Era o Podemos? Não, era o Patriota. Patriota, perdão. Então, sim, um partido que durante anos eu sustentei aqui em Caxias e que na hora que eu precisei simplesmente chutou, né? Mas tudo bem, eu respeito cada um a sua posição, a sua forma de pensar. Só para pegar, o senhor anuncia logo, partidos vão te aceitar numa boa? Porque de repente com essa lacração que hoje, essa perseguição... Tem vários partidos vindo atrás de mim, insistindo para que eu me filie. Porque a gente está vendo a repercussão, Fantinel, e aí fica livre também. Mais de 90% te aplaudindo, tá? Quer dizer, então, isso... Ontem eu vi o Marcon não, o Scalco, também o vereador Bortola salientando que eles ouviram a população. Eles ouviram a população, por isso também que pesou na decisão deles também. Só para concluir bem rápido, Rogério, eu vou falar de um amigo, ele é querido, ele é uma pessoa humilde, ele é nota 10, né? É o vereador Xuxa. O vereador Xuxa depois eu fui agradecer que ele tinha votado e ele me disse o seguinte, sabe por que eu votei contra a tua cassação, Fantinel? Porque eu estava indeciso, eu não sabia o que eu ia fazer, eu ia esperar até a última hora. Mas aí eu peguei o meu carro, diz ele, e viajei pela cidade afora. Fui em empresas, fui em restaurantes, fui no interior, visitei granjas, pedi para o povo o que o povo achava que eu tinha que fazer. E eu só fiz o que o povo pediu. Fantinel, nesse histórico que o senhor tem como vereador, o senhor tem um dos vereadores mais atuantes da região inteira, se envolvendo em tudo que é tipo de assunto. Fantinel, agora com todo esse imbróglio, enfim, que surgiu, isso foi, agora na cassação está encerrado, arquivado o assunto... vai mudar de comportamento? Até te perguntei, vai puxar o freio de mão, vai mudar muito o comportamento? O senhor disse que não quer mais assuntos ser radical menos possível. Sim, verdade. Eu vou me dedicar ao meu trabalho, à minha cidade, porque eu vi que isso só me traz dor e só traz discórdia e no fim da história não produz nada. Então, realmente, essa questão radical, essa questão da ideologia, de ficar brigando com aquele que pensa diferente de ti, eu vou tentar me moldar de uma forma diferenciada daqui para frente. Não que eu deixe de ser de direita. Eu sempre fui, sou e serei de direita. E a minha bandeira, ela é Deus, Pátria, Família. Ponto. Mas não vai se omitir. Jamais. Continua sendo bolsonarista. Sim, respeito o presidente Bolsonaro e ele é um símbolo para mim. Mas isso também não te atrapalha? Porque sendo atrapalha, mas a gente tem que ter... Segmentos por causa disso... Mas é que é aquela história, Rogério, a gente tem que ter uma identidade. Quem não tem identidade, eu acho que devia fazer uma reflexão sobre a vida que tem, né?
Gente, obrigado pelo ouvinte também, pessoa que está interagindo, contra, a favor, enfim, fique à vontade, sempre é bom. Como é bom ouvir todos os lados também, que o senhor sentiu, como muitos veículos não te deram nem espaço, te detonaram, querem acabar contigo, mas não te deram nem a oportunidade de falar, né? Não deram. É incrível isso aí. É inacreditável, mas a gente entende que nós estamos em um momento, como eu disse, né? Nós temos um sistema governamental diferenciado, que está dizendo aí, eu não tenho nada para falar sobre isso, cada um tem que tirar sua conclusão, que vai regular aí o que as mídias, o que a gente pode dizer, não pode, enfim, né? Então nós estamos num momento de transformação e quem não se adequar a essa transformação vai ser perseguido, preso, massacrado, esse tipo de coisa. Quem não pensar igual... Quem não pensar igual tá fora. Fantinel, muito obrigado, um carinho com a tua família toda e qualquer novidade tá em casa. Obrigado pela gentileza de vir aqui com a gente, tá, Muito Fantinel? obrigado, Rogério, e a todos os ouvintes da Espaço, é sempre um orgulho estar aqui com vocês. Igualmente, muito obrigado. Sandro Fantinel aqui na Espaço 6h40, vamos falar sobre campanha.